ideia de escrever o livro Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, ela veio a partir das minhas viagens pela América Latina. Eu fiz mais de 50, acho bem mais que isso, inclusive. Desde 2011, em que eu fui difundindo a ideia da cultura viva e dos pontos de cultura por praticamente todos os países do nosso continente, do México à Argentina. E ia sendo convidado a visitar os países, falava sobre a experiência brasileira dos pontos de cultura, que coube a mim desenvolver quando estive como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura, isso de 2004 a 2010, quando, na época, o ministro era o Gilberto Gil, eu recebi a tarefa de pensar um programa de descentralização da ação cultural. Só que, normalmente, os governos sempre trabalham com a ideia de que o povo é muito carente e é o Estado que tem que oferecer alternativas para as comunidades. Com o ponto de cultura, a ideia é inversa. Parte-se do princípio de que o povo é potente, tem as suas capacidades e é exatamente de dentro para fora que a gente vai conseguir fazer uma transformação de fato. Então, o ponto de cultura ele buscou identificar aqueles pontos de potência nas comunidades, redes de cineastas indígenas, grupos de jovens nas favelas, fazendo teatro, audiovisual, bibliotecas comunitárias, enfim. Essa experiência foi desenvolvida no Brasil por 6 anos. Nós chegamos a 3.500 pontos de cultura em 1.100 municípios, atendendo em torno de 8, 9 milhões de pessoas. Aí, em 2010, eu saí do governo e vários grupos de cultura em comunidades na América Latina ficaram conhecendo a experiência brasileira e foram me convidando. E assim eu fui viajando por aí. Esse projeto ele teve um alcance muito grande em vários países, mas sobretudo na Argentina. Atualmente há mais de 1.000 pontos de cultura por lá, vários na periferia de Buenos Aires. Foi quando o Papa Francisco, ainda arcebispo lá em Buenos Aires, ele conheceu a experiência. E depois, quando ele se torna Papa, ele pede para a assessoria dele localizar quem tinha pensado esse programa, porque ele havia gostado, e me convida para ir ao Vaticano. Estive algumas vezes lá, conversando com ele, dando algumas palestras também, a convite. E em uma das conversas com o Papa, eu entreguei o meu livro, Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima, em que eu relatava as experiências brasileiras. Mas comecei a falar sobre as experiências latino-americanas, que são absolutamente encantadoras, né? E é quando ele faz uma pergunta para mim e me estimula a escrever um livro sobre isso. Eu até assinei um acordo lá no Vaticano com o Papa, me comprometendo a fazer o livro, como pessoa física. Também um filme, mas o filme ainda não aconteceu. Quem sabe a partir do livro. E em 2017, eu me coloquei a viajar pela América Latina. Quem organizou as viagens foi a minha companheira, Silvana, e fui com um fotógrafo, que é meu irmão, o Mário Miranda, e nós percorremos 11 países. Aí eu fui em viagem de uma forma diferente. Antes eu ia para falar. Dessa vez eu fui, sobretudo, para escutar. Das outras vezes eu também escutava. Mas agora eu fui concentrado, só preocupado em anotar histórias, escutar histórias e contar essas histórias. As formas ancestrais de convivência e sociabilidade, assim como as formas comunitárias, têm muito a nos ensinar nos tempos atuais. Até porque a cultura ela caminha por um fio muito tênue entre tradição e invenção, memória e ruptura. Quando nós rompemos esse fio, nós perdemos a nossa fonte, as nossas raízes, e aí ficamos perdidos e não conseguimos nos projetar para o futuro.
um, um ponto que eu trabalhei muito no livro foi buscar compreender exatamente essas fontes ancestrais de conhecimento, de cultura, que permitiram, inclusive, que a humanidade se, se preservasse ao longo de milênios, né? Pelo menos até o início da era industrial, esse foi o modelo de convivência, de vida estabelecido entre vários povos. E que não são povos passados, são povos presentes, que desenvolvem as suas ações. Há um capítulo em que eu fui aos Totonaca. Os Totonaca compõem um povo no estado de Veracruz, no México, e lá eu escrevi um capítulo exatamente sobre analisando o processo educacional dos Totonaca, que ele é todo baseado no incentivo para que as crianças e os jovens descubram o seu dom. Então, a educação Totonac ela é composta de várias casas, a Casa das Madeiras, a Casa da, da Medicina, a Casa do Algodão, a Casa da Cozinha, e assim a criança ela vai percorrendo esse conjunto de casas e até que ela percebe em qual delas ela se vocaciona. Há também os voadores, né? Que é um balé aéreo que é ancestral, tem registro em pirâmides maias, também com os astecas, é algo muito remoto, em que eles têm um pau de 30 metros de altura e 4 bailarinos sobem nesse pau, mais um músico que toca uma flauta e fica lá em cima, e eles se prendem pela cintura e vão descendo, criando uma comunicação com o inframundo, né? É um balé magnífico. E isso tudo acontece no processo de educação totonaca. É algo tão interessante que onde eu estive foi em Tarim. Eles são cercados por poços de petróleo. Há um cheiro de petróleo e de enxofre no ar. E ali no meio daquele território há uma escola totonaca, que eles decidiram, inclusive, abrir para as pessoas que não são do povo totonaca, para que elas aprendam isso. Imaginem se a gente tivesse uma educação contemporânea, ocidental, que fosse na mesma linha, de permitir que as crianças e os jovens descobrissem o seu dom. Eu também fui em busca de uma série de raízes nossas, né? Como o estudo do Popol Vuh, que é a Bíblia do povo maia, que foi encontrada na Guatemala, foi escrita logo no início do processo de colonização espanhola, a partir de uma jovem maia que aprendeu a escrever em latim, aí ele traduziu o Popol Vuh para o latim. Por isso, é o único registro literário de povos ameríndios que pôde ser resgatado, né? Também, agora, recentemente, no pé dos Andes, no Peru, se descobriu os manuscritos de Guaracurixi, que também eu trato um pouco no livro. Ali tem a base do bem viver. O bem viver é no idioma Quechua, seria o Sumac Caustar, mas ele está presente em várias culturas ameríndias. Para o povo Aimara é o Sumacamanha, para os Mapuche, Muche Mogen, para os Guarani, o Tecoporã, que significa o modo bom de viver na casa, e que pode ser sintetizado na busca de 3 harmonias. A harmonia do indivíduo com ele mesmo, a harmonia do indivíduo com a sua comunidade e a harmonia da comunidade humana com a coletividade da vida. É uma visão não antropocêntrica, é uma visão biocêntrica e trabalha numa perspectiva da vida em pequena escala.
Esse também é um aprendizado que nós poderemos tirar daí, né? Os processos decisórios e democráticos em pequena escala, em assembleias, é, relações de confiança dentro das comunidades, a capacidade dos povos de serem autossuficientes, por exemplo, na produção distribuída de energia, não aquelas usinas, ou então essas usinas usando, queimando carbono, ou mesmo hidrelétricas, alterando o curso dos rios. Não é isso. Por exemplo, a construção de placas solares para a produção autossuficiente nas comunidades, da sua própria energia, numa casa, não mega fazendas de placas solares. A mesma coisa em relação aos alimentos. O mesmo na relação com os demais seres. Essa é uma filosofia ancestral, mas que foi aplicada na Constituição do Equador, em 2007, que incorpora pela primeira vez na história a natureza enquanto sujeito de direitos. Não como nós trabalhamos a ideia de meio ambiente, em que ele tem que ser preservado para servir aos humanos, mas a partir da ideia de que todos os demais seres, animais, vegetais, os bosques, os minerais, as águas, têm o seu próprio direito. Daí se desdobra, inclusive, o novo constitucionalismo latino-americano, que bebe na fonte do bem viver. Ou então da filosofia e da ética do Ubuntu, que foi trazida para nós a partir dos povos que foram escravizados na África. Ubuntu é uma palavra banto, que vem de duas outras palavras, Ubu e Untu. Ubu, força, Untu, movimento. O que significa Ubuntu? A humanidade de uma pessoa, ela só se realiza na relação com a humanidade das outras pessoas. Essa é uma filosofia que se espalha por todo o continente africano e é bastante contemporânea. O Nelson Mandela utilizou no processo de superação do apartheid. E a própria ideia de justiça restaurativa, ela vem daí também. Então, eu busco esse conjunto de fontes, contando sempre histórias, porque o que eu gosto mesmo é de contar e narrar pequenas histórias, porque é exatamente a partir das pequenas histórias que nós nos percebemos no mundo. São histórias extraordinárias, de pessoas comuns, mas de uma beleza, de uma profundidade que elas precisam ser melhor conhecidas. Eu conto a história da Guatemala a partir de alguns casais que eu conheci por lá e que desenvolveram trabalhos culturais, ou então no Belize, a partir da história de Cláudia, uma filha de um guerrilheiro assassinado na Guatemala, e que ela vai para o Belize, um país ali vizinho, encontrar o seu conforto, né? Lá ele encontra o sentido do perdão. Então, em cada capítulo, o título desse capítulo é Caracol, até em referência a uma cidade maia que fica no território do Belize, né? Então, nesse capítulo eu trato desse aspecto. Como que, a partir da cultura, da arte, as pessoas encontram o sentido da vida, no caso, a partir de um valor específico, como o perdão, ou no caso de El Salvador, eu começo contando a história de Prudência Ayala, que foi a primeira mulher candidata a presidente da República no mundo. Nem havia o voto feminino em El Salvador. Isso foi em 1928. O voto feminino em El Salvador só chegou em 1954. Mas a Prudência Ayala, ela, uma mestiça, ela encontrou uma brecha porque não havia o voto, mas era possível sair candidata, então ela saiu candidata. Foi logo depois da revolta camponesa liderada pelo Sandino, na Nicarágua, em que houve uma intervenção norte-americana lá. E um dos pontos do programa dela era
o protesto contra as intervenções militares nos Estados Unidos que acontecia. Ela não foi eleita e pouco depois ocorreu, inclusive, a grande revolta camponesa liderada pelo Farabundo Martí, em 1932, em El Salvador. Esse é um ponto. Começa a história assim. Daí eu já jogo para a história de Irma, uma guerrilheira dos anos 80, que veio do movimento catequista. Aí eu falo do Dom Oscar Romero, o arcebispo de El Salvador, que foi assassinado. Hoje ele é San Oscar Romero de las Américas. E conto a história recente de El Salvador a partir da história da Irma, fazendo a ligação entre essas duas mulheres e a opção de vida da Irma depois da Guerra Civil em El Salvador, em que ela organiza um ponto de cultura numa pequena localidade chamada Los Ranchos, com 1.400 habitantes. E aí é um capítulo que eu conto como que isso se desenvolve lá. E assim vou passando também a, a biografia comunitária da cidade de Medellín. Medellín é a cidade mais inovadora do mundo. Esse título foi dado pela Unesco em 2014. Antes era Barcelona. E Medellín, aqui na Colômbia, vizinha do Brasil, né? E já foi considerada a cidade mais violenta do mundo, a cidade do narcotráfico, do Pablo Escobar. Para que as pessoas tenham uma ideia, em 1994, o índice de homicídios na cidade era de 382 homicídios por 100 mil habitantes. Para que se compreenda isso, no Brasil, o índice de homicídio é de 30 por 100 mil. Lá era 13 vezes maior. Em 20 anos, eles conseguiram reduzir esse índice para 19 por 100 mil. A partir do quê? A partir de uma acupuntura social e, sobretudo, cultural, que eles foram fazendo nas comunidades. Normalmente, quando se fala dessas experiências de políticas públicas, sempre se vê a partir do ponto de vista do Estado, dos gestores que fizeram isso. Eu procurei um outro caminho. Então, eu conto a história das pessoas nas comunidades, nas favelas de Medellín, agentes públicos também, e como foi o envolvimento delas, e como elas tiveram força, e como elas conseguiram superar aquele processo todo, a fazer com que a cidade deles alcançasse esse resultado. Medellín é uma cidade que hoje trata muito bem os seus moradores, a escadas rolantes para subir nas favelas, e em torno desses caminhos há também museus a céu aberto, muito grafite, muitos trabalhos que eu apresento nesse capítulo. E assim vou fazendo em cada lugar, ou na Argentina também. Na Argentina eu acabei indo mais vezes, muitas vezes, porque inclusive eu fui tentar compreender esse conceito que o Papa Francisco tem difundido e que ainda não foi totalmente compreendido, que é o conceito da cultura do encontro, e que ele é muito próximo do conceito da cultura viva. Então, eu fui buscar essa gênese, fui à Vila 31, que foi uma favela que teve um papel importante na construção da consciência, da postura do próprio Papa Francisco. É necessário conhecer essa vila para entender o que acontecia. Na verdade, vila é uma favela, como os argentinos chamam as favelas. Aí eu descubro, inclusive, que nos anos 70, na Argentina havia 9 mil sacerdotes católicos. 3 mil deles decidiram viver nessas vilas, nessas favelas. Eram os padres vileiros. E eu vou procurar a história de um desses padres vileiros, que deixou de ser padre, deixou de ser sacerdote, mas que atua até hoje nos movimentos por moradia na Argentina. Então, eu vou contando a história a partir da história desse padre, não a do Jorge Bergoglio, mas que elas se aproximam, as pessoas vão compreender um pouco isso. Então, também algumas histórias do Brasil,
mas como eu já tinha tratado no livro anterior, eu me concentrei exatamente em apresentar a América Latina para nós outros. Escrevi por todos os caminhos, querendo que muita gente leia, tenha acesso a essas experiências. São experiências escondidas, mas que estão ao nosso alcance e que cada pessoa ela pode realizá-las. Eu divido o livro em duas partes. A primeira parte é um ensaio mais teórico mesmo, em que eu desenvolvo o porquê do conceito do ponto de cultura, o conceito de cultura viva, como ela se encontra com o conceito da cultura do encontro, a discussão sobre cultura e arte, o papel da arte, sobretudo nos proporcionar um exercício efetivo da alteridade, a capacidade das pessoas de se perceberem no outro, que é fundamental nos tempos atuais, porque só assim nós vamos conseguir superar esse labirinto em que a gente vive. Essa é a primeira parte do livro, tem ali as primeiras 150 páginas. Depois eu mudo, inclusive a forma narrativa, e me coloco como um contador de história, como um narrador, não pretendo deixar as conclusões tão óbvias, porque cabe às pessoas que escutam, como se elas estivessem sentadas no alpendre de uma casa comum, cabe a elas tirarem as suas conclusões. Mas eu busco dar os elementos, tanto elementos do contexto socioeconômico, cultural, de cada um desses países que eu visitei, como a história, ou pelo menos aqueles aspectos fundamentais para compreender a história desses povos e a história das pessoas, a microhistória. É o que mais me encanta, porque o que movimenta o mundo são as pessoas, a partir de sua capacidade de agir e de transformar. São algumas histórias bastante duras. Por exemplo, eu fui em San Antônio de los Cobres, a 3.800 metros de altitude, em La Puna, na Argentina, quase na fronteira entre o Chile e a Bolívia, a busca de uma história, que era o fato dessa cidade, com 10 mil habitantes, ser uma área praticamente desértica, né? Ser a cidade com maior índice de suicídio de jovens na Argentina. Como eles conseguiram superar isso? Aí eu fui buscar essa história. Então, eu vou descobrindo histórias e vou à cata delas, a uma outra também do velho Ceruti, um vitinicultor vivendo na cidade de Mendoza, próximo de Mendoza, no pé dos Andes. E eu conto da tragédia familiar que houve com essa família durante a ditadura argentina e de como que a perversidade humana pode chegar a níveis tão terríveis, mas também como a arte pode nos fazer superar tudo isso. São histórias de pessoas comuns, exceto duas que são mais conhecidas e que eu dei o título de Os Bons Vizinhos. Eu falo sobre o Pepe Mujica e sobre Salvador Allende, juntando capítulos sobre Uruguai, Chile, também Argentina. E eu tento compreender por que nesse nosso continente tão maltratado e que a gente produziu tantos horrores, chamado América Latina, a gente também pode produzir pessoas tão fabulosas como esses dois. Eu tentei compreender o que permitiu que ocorresse isso, até para mostrar que a gente pode produzir outras alternativas nesse nosso continente.